Olá, turma boa. Eu sou o professor Diogo Silva, professor de História, de Geografia, de Atualidades, de Políticas Públicas, porque tenho 55 anos e 20 de concursos públicos, onde eu me dediquei especialmente, aí fiz pós-graduações e me especializei em várias disciplinas. Vai ficando velhinho, vai estudando mais, eu nunca parei de passar, sou concursado também. E vamos trabalhar com vocês esses conhecimentos específicos para você que vai ser futuro carteiro do Brasil, né? Bom, há uma característica nesse conteúdo, duas coisas que eu levantaria aqui de antemão. Primeiro, não se assustem com esse conteúdo, porque é um conteúdo que eu chamaria de geografia geral, misturado um pouco com atualidades, misturado com realidade brasileira e conhecimentos gerais. Mas, de certa forma, todos que já concluíram o ensino médio já passaram por esses temas nos bancos da escola em algum momento da sua vida. Portanto, vocês vão lembrar de muito desse conteúdo. Aqui a gente vai relembrá-los e como o concurso é nacional, nós temos que olhar para todo o Brasil, não dá para olhar só para a sua região. A prova é bem clara nesse sentido, né? Eles não vão fazer provas regionais, porque isso aumentaria. Então, eles vão querer que você tenha um domínio sobre o Brasil, tá? E vocês terão apostilas, terão PDFs, etc. Terão muito material de apoio. Por isso as aulas aqui, para ajudar vocês na leitura desse material de apoio, é uma aula que alguns temas eu consigo gravar numa aula só. Esse que é o tópico 1, eu consigo porque ele é o basicão do basicão, que a gente aprende até no ensino fundamental 1, esse conteúdo, tá? Então não é, mas é bom, temos que relembrar. É um tópico de edital, nós temos que gravar uma aula analisando, mas não será uma aula longa. Já no tópico 2, que trata de clima, vegetação, hidrografia, relevo brasileiro, eu vou separar em 4 pequenos blocos para que você não se confunda e não fique uma aula muito longa, tá? Então, dependendo do tópico, tem mais de uma aula. Este tópico 1, a gente conseguiu sintetizar com o melhor conteúdo aí aquilo que o edital cobra. E é muito simples, e eu fiz até uma relação daquilo que o edital pediu com a vida de alguém que vai trabalhar com os Correios, tá? Então, você vai ver que eu entendo assim, que eles colocam um tema no edital e querem exatamente a relação daquele tema com a sua atividade funcional, né? Então, eu procurei também fazer isso, faço isso nas minhas aulas, quando eu pego um cargo e vejo como que aquele cargo tem a ver com o tema do edital. Você vai observar durante as aulas. A minha sugestão, como é a aula número 1, você está me conhecendo agora, é que você que comprou o curso, vai ter o PDF, vai ter apostila, exercício, etc. Que ao assistir a aula, se você tiver muita dificuldade em acompanhar, porque eu não vou ficar parando para ficar lendo o slide, dando um tempo para você anotar, não dá para a gente fazer isso, é uma aula mais dinâmica, que você dê um pause no vídeo, veja, anote, formule o seu resumo, né? Porque isso é fundamental. Escrever é colocar o conteúdo na memória, tá? E eu vou procurar fazer aulas rápidas para que você consiga matar determinados temas e ticando os temas do edital aí rapidamente, tá? Então, vamos deixar o barco correr, que você vai perceber como é que é o nosso ritmo de trabalho. É um ritmo que eu posso garantir, a gente tem obtido um grande sucesso, afinal, vencendo o concurso, é o curso que mais cresce, e você percebe o cuidado com que você está sendo tratado tratando tópico por tópico do edital. Ninguém pega uma aula de 3 horas aqui, que é cansativo,
as pessoas têm que estudar 1h30, parar, descansar, 1h30, parar, descansar, porque depois o cérebro não assimila mais nada, tá? Então a gente não vai fazer uma aula de 3 horas, 4 horas, porque isso é praticamente inviável, tá? E vamos lá então a nossa aula, tá? Eu fico pequenininho, às vezes eu desapareço do slide, você vai ver como é a nossa dinâmica aqui. Aqui dá para ficar pequenininho. Correios, né? Concurso dos Correios, que depois também nada impede que esse edital se repita para outros cargos que os Correios prometem abrir. Por isso eu deixei Correio, porque se repetir para outros cargos, o conteúdo já está gravado, né? Às vezes eles abrem outros cargos dentro das instituições e repetem o conteúdo. E aí não é necessário trazer novas gravações. Qual é o tópico? Noções básicas de cartografia. Geralmente o título ali é a chamada. E aí o que ele quer? Dentro de noções básicas, orientação, pontos cardeais, localização, coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude, tá? Noções básicas de cartografia. Aqui eu saio. A cartografia é uma ciência e arte de representar a superfície da Terra em mapas. Através dos mapas, podemos visualizar e analisar o espaço geográfico, facilitando a compreensão de diversos fenômenos naturais e sociais. Olha, para onde não há cobertura hoje de GPS e tal, a gente tem que ir no mapa, né? Mas, obviamente que hoje em dia, nós sabemos que a tecnologia já te dá aí tudo num aparelho que vai facilitar demais o seu deslocamento. Eu imagino como era a vida dos carteiros anteriormente. A relação entre os Correios e a cartografia é profunda e histórica. Desde os primórdios do serviço postal, os mapas têm sido ferramentas indispensáveis para garantir a entrega eficiente de cartas e pacotes em todo o mundo. Hoje ninguém mais manda carta, manda mensagem no WhatsApp, né? É um ou outro documento, nem boleto mais vem para a gente, vem tudo por e-mail. Mas o Correio está trabalhando muito com a questão da entrega, né? E aí a pergunta, por que a cartografia é tão importante para os Correios? Os carteiros utilizam mapas para traçar as rotas mais eficientes, otimizando o tempo e os recursos. Fazer um roteiro, vou passar por aqui, por ali e tal. Então, você já tem, com a cartografia, você consegue olhar e falar, bom, não vou para o oeste, depois eu vou para leste, depois eu volto para o oeste. Não, vou fazer na minha rota. Isso você vai aprendendo no seu dia a dia, obviamente. Localização de endereços, né, urbanos e rurais, né, planejamento de rotas, expansão da rede postal e criação de novas rotas exigem conhecimento profundo da geografia local, gerenciamento das áreas de entrega. Os Correios dividem suas áreas de atuação em setores e subsetores, o que requer a utilização de mapas para delimitar o território de cada carteiro. Cada um é responsável por um trecho, né? E, obviamente, agora a logística da distribuição postal, que envolve uma movimentação de grandes volumes de correspondência. Na verdade, estamos falando das entregas aí, né? Muito cuidado, porque todo dia eu recebo um e-mail aqui, sua entrega no correio. Estão sendo alvo de fraudes aí. Confirme a sua entrega. Isso, cuidado, atenção para isso aí, tá? Então, eu associei, sem dúvida nenhuma, o que eles estão pedindo para você exatamente saber por que a cartografia está colocada no seu edital. Evolução da cartografia nos Correios, né? Ao longo dos anos, ela passou por diversas transformações, como eu falei, mapas manuais, né? À mão mesmo, impressos em papel. Depois, com o avanço, mapas digitais, né, chamado SIG, que oferece maior precisão e flexibilidade, e atualmente o GPS,
muitos carteiros usam GPS para encontrar endereço com maior rapidez, tá? E para a sociedade? A eficiência do serviço postal tem um impacto direto na vida das pessoas e desenvolvimento econômico de um país. Melhora o aspecto econômico porque você vai entregar. E a roda da economia, quando mais rápido chega, mais rápido as pessoas usam, mais rápido elas pagam e mais rápido elas confiam nessa instituição tão importante para a gente aí. Desempenha um papel fundamental, garantindo a entrega, documentos, encomendas em tempo hábil. Além disso, a cartografia utilizada pelos Correios contribui para o desenvolvimento de novas tecnologias, novas rotas de entrega, integração territorial, expansão da rede postal, porque o Correio tem que ampliar, porque as cidades crescem, então você vai ter que ampliar sempre a área de abrangência, por isso daí 3.000 cargos, vão chamar muito mais, e a melhoria e a qualidade de vida, então não só sua, que vai trabalhar, mas também as pessoas compram livros, compram apostilas, compram cursos, compram remédios e muitas vezes podem ser entregues pelo correio. Então é muito importante para a sociedade essa instituição que nos acompanha aí há décadas e inclusive todos nós utilizamos muito, não só para isso, quando se acha um documento, né? Quando se faz campanhas de doação para o Rio Grande do Sul, os Correios foram importantes, não nos esqueçamos disso, que eles, para além da entrega, também cumprem uma função social fundamental, que é isso que está falando aí nesse edital, tá? Nesse slide. Bom, aqui, gente, é aquilo que eu falei, né? Orientação, pontos cardeais. Os pontos cardeais são como bússolas naturais que nos ajudam a localizar no espaço. Então você vai trabalhar muito com isso no GPS e vai ficar craque. Eu confesso que eu me perco muito nisso aí, não sou muito bom, eu sei, né? Norte, indicado pela letra N, aponta para o polo norte geográfico. Sul, para o polo sul. Leste é onde o sol nasce e oeste onde o sol se põe. Lembrando que isso vai sempre... eu não coloquei a imagem da Rosa dos Ventos aí, mas todo mundo conhece. Eles não pediram, né? Que são os pontos colaterais, que é Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. E ainda tem os colaterais, né? Mas se você tiver dúvida, eu não quero ficar aqui enchendo linguiça, porque né, o Sudeste é entre o Sul e o Leste, o Sudoeste é entre o Sul e o Oeste, o Noroeste entre o Norte e o Oeste, e assim por diante, né? Então, seria como se você fizesse Norte, Sul, Leste, Oeste, Leste. Aqui no meio tem uma reta aí, e aí você vai chamar de Norte e Oeste, Noroeste, né? Pega o Brasil, por exemplo, região Norte e região Nordeste, né? Então, tá entre o leste do Brasil, que fica ao contrário, né? E o Norte. Aí você tem lá uma região chamada Nordeste, que é o meio do caminho. Todo mundo domina isso, acho que não tem nenhum problema, né? O problema, talvez, que vocês não lembrem mais dos bancos da escola, são as latitudes, né, e longitude. A altitude é tranquilo, porque indica a distância vertical de baixo para cima em relação ao nível do mar, né? Então, eu trouxe um mapa de latitude e longitude para te ajudar. Latitude, média distância angular, medido por ângulos, entre a linha do Equador, aquela que divide a Terra entre o Norte e o Sul, né, que corta o Brasil. Elas variam de 0 a 90 graus, você vai entender, porque essa é uma convenção do Norte e do Sul. Nós vamos trabalhar muito aqui no Brasil, porque grande parte do Brasil está no hemisfério sul, uma pequena parte no hemisfério norte. Longitude, média distância em relação ao meridiano de Greenwich, que passa pela Inglaterra.
Então, tem um mapa aqui que vai ficar fácil. Como é um globo terrestre, entendido como uma terra, aí eles trabalham com a ideia de 180 graus, porque 180 para lá, 180 dá 360, que é a circunferência de uma terra. Quer ver um mapinha legal, ó, que eu coloquei? Aí, ó, a latitude você mede como se fosse a distância em ângulos, né, em graus, na vertical, desculpa, na horizontal, e a longitude na vertical. Porque aí quando você cruza uma com a outra, latitude tal, longitude tal, você tem aquilo que a gente chama de plano cartesiano, né? Que é fazer algo assim, né? Ah, tá nessa latitude, nessa longitude, ou nessa longitude, nessa latitude, tá nesse ponto aqui, eu consigo chegar e cruzar. Muitas vezes o GPS vai dar esse dado. A gente não vai usar muito, porque o Waze vai te explicar o caminho correto e tal, mas é importante conhecer esses conceitos que estão sendo pedidos no edital. O que mais? Representação cartográfica, leitura, escala, legendas e convenções. A representação cartográfica é a forma como os elementos da superfície terrestre são transformados em símbolos no mapa, para que você possa interpretar o mapa, né? Então a leitura do mapa exige a compreensão de símbolos, cores, escalas, que tudo isso você será treinado. O Correio tem o seu mapa próprio. Então o que vai ter lá? O título indica o tema principal do mapa. Ah, esse mapa é um mapa de relevo, esse mapa é um mapa de ruas, esse mapa é um mapa de vegetação, esse mapa é um mapa de trânsito, tá? A legenda, todo mundo entende o que é uma legenda, que logo embaixo vem o que aquela letra significa. A escala indica a relação entre as distâncias no mapa, geralmente por centímetro, tá? Então, orientação, onde ficam os pontos cardeais, né, norte, sul e para onde o mapa está voltado, e a maneira como a superfície esférica é representada em um plano. Então, lembrar que a Terra é redonda, mas o mapa é plano. Por isso que tem que ter um jeito de olhar esse mapa no plano, né? A gente não sabe, mas você vai estar andando não muito, porque agora, pelo menos nas grandes cidades, né, os carteiros trabalham em áreas mais restritas. Em cidades digamos, menores, que você tem poucos prédios, aí você tem que andar mais. E aí os mapas são maiores. Então vai depender muito da sua cidade, tá? Porque depende de qual é a área que você vai trabalhar. Mas tudo isso hoje eu já vi os Correios aqui entregando, eles têm um aparelhinho, é muito simples, a vida facilitou muito e, obviamente, todo mundo passará por um treinamento. Não se desespere, é só para você entender aquilo que eles pediram. Escala cartográfica. A escala é um dos elementos mais importantes de um mapa, pois ela indica quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no papel. Existem 3 tipos de escala. Numérica, expressa a relação entre uma medida no mapa e a medida correspondente. Por exemplo, um ponto ali equivale a 100.000 centímetros. Geralmente é assim, tá? Gráfica, representa a escala através de uma linha dividida em segmentos, cada um correspondendo a uma determinada distância no terreno. Verbal, expressa a relação de medidas de forma escrita. 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro na realidade. Então você vai ter que sempre olhar. Ah, vou andar 2 pontos. Pô, 2 pontos eu estou andando com 200 metros. Vai sempre ter a escala lá embaixo, tá? Quanto maior a escala, maior o nível de detalhe do mapa. Um mapa de grande escala, 1 por 10.000 centímetros, mostra uma área menor com mais detalhes. Enquanto com um mapa por 1 milhão de centímetros, é menos detalhes. Então, é sempre comparando, né? Então, você vai saber, olhando ali, olha, e a gente sempre faz, acho que todo mundo já fez isso, né? O que eu fiz aqui? Você vai abrindo no GPS, assim, mexendo com o dedo, e ele vai ampliando. No Google Maps todo mundo já viu.
brincou, tem lá a ampulheta, você vai ampliando e você vai conseguindo diminuir, ou seja, a escala diminui e você consegue observar o local onde você vai. Então, quanto menor 1 para 10 mil é mais detalhado, 1 para 100 mil não é tão detalhado porque está pegando um espaço muito grande, tá? Então, você vai sempre olhar, um ponto daquele equivale a tantos mil centímetros. Lembrando que cada metro tem 100 centímetros e assim por diante. Aí não vou fazer conta de matemática aqui, porque senão a gente vai extrapolar o tempo, tá? Mas é simples, é isso. Um ponto equivale a tantos mil centímetros. Quanto menor, a escala, mais precisão. Quanto maior, é uma área abrangente. E aí é só você mudar a escala, se você quiser, para conhecer, como eu falei, hoje a gente faz isso digitalmente, né? Para você reconhecer, viro aqui na segunda direita, terceira esquerda, eu chego em tal endereço. É tranquilo isso. Você não vai ser obrigado a ficar lendo escala. O próprio aparelho vai te dar a direção, você coloca lá, quero sair da rua tal, eu vou ir para a rua tal, qual o melhor caminho? Hoje a gente já tem aplicativos e o Correio tem o seu aplicativo, né? E isso vai ser um material de trabalho seu. Eu conversei com um carteiro antes de gravar essa aula, me deu o trabalho de ir até o... Porque tem um prédio do Correio na rua da minha casa. E eu fui lá, conversei com o cara, tá? Ele falou, não, a gente recebe tudo aparelho, é muito fácil, é muito tranquilo, mudou muito, a tecnologia nos ajudou demais e a gente nem se preocupa tanto, porque ele já dá o caminho e a rota que eu vou fazer. Mas como a prova está pedindo esse conteúdo, trazemos aqui os conceitos. Nem acho que ele vai partir tanto para isso, porque ninguém mais vai usar mapa manual, né? Como o próprio cara do Correio me disse. Legendas cartográficas. A legenda é uma chave para entender os símbolos utilizados em um mapa. Por exemplo, se ali naquela rua é uma rua sem saída, se tem morro, né? Ele explica o significado de cada símbolo. Linhas, áreas e cores que representam diferentes elementos geográficos, como cidades, rios, montanhas, vegetação. Então a legenda é para isso, para você saber que, olha, vou ter que passar por cima de um rio. Isso na região norte, por exemplo, é mais complicado. Você vai existe barcos do Correio, né? Então existem algumas convenções, como o edital pediu, né? Cores. As cores são utilizadas para elementos como hidrografia é azul, a vegetação é verde e as áreas urbanas são cinza. Tá? Então decora isso. E eu não acho muito difícil, porque sempre a gente associa o verde à vegetação. Símbolos. Representar cidades, linhas, rios e áreas florestas. Achuras. São linhas paralelas ou cruzadas, utilizadas para representar o roteiro, representar o relevo. Tá? Então, isso são as convenções cartográficas que pede. A importância da leitura de mapas. A capacidade de ler e interpretar mapas, e lógico que uma semana você pega isso aí facilmente, é fundamental para ver. Por que é importante? Para você se localizar, para você planejar, isso é fundamental. A ideia de eles terem colocado isso é para que você saiba que você vai ter um planejamento de rota e itinerário diariamente. Análise espacial. O Brasil é um país de diferentes relevos, nós vamos ver, e portanto, como se trata, nós temos cidades que são montanhas, e aí o trabalho é mais complicado. E para tomar decisões, utilizar mapas como ferramentas em diversas áreas, como urbanismo, meio ambiente e gestão de recursos naturais. Então, ler mapas vai ser uma prática recorrente na sua vida, mas eu repito, hoje tudo é dado por tecnologia, mas digamos que eles queiram que vocês dominem os conceitos elementares para chegar até a tecnologia e conhecer essas convenções aí, porque tecnologia nem sempre... Na verdade, o que eu entendi? Eu mostrei isso para o cara do chefe do carteiro, falou, não, isso aqui é o seguinte,
quando dá pau no aparelho eletrônico, o cara tem que saber ler um mapa e uma convenção aí do papel. Então, é o plano B, tá certo? Então, por isso eles colocaram. Eu só sei trabalhar com ele, o que muito acontece hoje com os jovens, né? Eles não conhecem as convenções e as coisas e só aperta ali e vai. Bom, e se não for, o que eu faço? Bom, aí agora, por essa aula, você está vendo que existem convenções, que tem escala, que tem os pontos, o que é longitude, o que é latitude, porque assim, numa eventual, acabou a bateria do aparelho, ou o aparelho caiu e quebrou, ou está sem internet, ou sem luz, como São Paulo ficou recentemente, você vai ter que partir para uma alternativa e aí os Correios detêm lá os mapas na parte administrativa para te assessorar no seu trabalho diário, tá? Tudo isso eu estou falando porque eu fui no Correio conversar, porque eu falei, por que diabo é isso? Por que estão perguntando uma coisa tão anacrônica? Ele me explicou, é o plano B, raramente usado. Ele me falou, olha, neste ano usamos 2 vezes só, pra você ter uma ideia, mas tem que saber as convenções, né? Tá aí, dita aí, você vai ter isso tudo em PDF. Maravilha? Tá aí então as convenções cartográficas. Estamos chegando ao final, chegamos ao final. Vamos combinar, que como essa é a aula de número 1, que toda vez que eu chego neste slide é porque eu concluí um ponto. Este tópico número 1 é muito simples, eu consegui gravar numa aula de 25 minutos. Os outros tópicos são mais densos, eu vou esquartejar os tópicos em pequenas aulas, porque eu acho que assim você mata já um tópico. Esse foi o tópico 1, é fácil, né? Coisas que vocês já estudaram na escola e entenderam por que eles colocaram aí. É aquilo que eu falei agora no final, é o plano B, tá? Em caso de um aparelho tendo problema, você podendo recorrer a mapas aí em algumas cidades do Brasil, mas o Correio está muito bem estruturado, enfim, você vai estar super, eu acho um barato hoje as coisas trabalham de bermuda, bonezinho, super protegidos, bem diferente da minha época, que era o homem batendo na porta da casa, tal. Em algumas situações vai acontecer isso, mas hoje eles passam no mesmo horário, sempre as pessoas já sabem, né, que horas que passa, tal, e é assim que funciona. Graças a Deus a tecnologia te ajudou muito. Então, tranquilo, muito fácil, uma revisão de ensino fundamental e ensino médio aí para você nesse tópico 1. E também o tópico 2 é tranquilo, porque é relevo, clima, coisa que você já estudou, mas eu vou dividir. Vou ter uma aula sobre clima, uma aula sobre vegetação, relevo, e do Brasil todo, porque o concurso é nacional. Um forte abraço, até o tópico número 2 para o concurso dos Correios. Eu sou Diogo Silva e até a próxima. Tchau, tchau.